Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós nesta noite, amém? Depois da oração do presbítero Kleber, podemos ver quanto é importante para nós darmos a atenção devida à palavra, a cada leitura, a cada cântico, tudo faz parte da palavra do Senhor. A primeira imagem, se quiser apagar aqui, pode apagar aqui, pastor? Pode, eu vou utilizar dá para apagar aí atrás? Muito bom. Tá ótimo, obrigado, Renan. Às vezes o pessoal de casa, paz, queridos, você que está em casa, que Deus continue abençoando sua vida, fica até o finalzinho do culto, por favor, e repasse para as outras pessoas que também estão aí na sua casa. Nós temos as imagens aqui, uma foto que eu fiz lá do Amazonas, não dessa última vez, é uma foto já de 3 ou 4 anos atrás, não lembro, mas as duas médicas, uma médica e uma doutora agrônoma, batendo uma foto em cima do teto de um barco, e eu peguei esse instante. Não tem nada de efeito de Photoshop nem nada aí. Por que a foto? Lembrando para que vocês possam continuar orando pelo projeto, servir e por nós estarmos continuamente lá no Amazonas. Foi uma bênção, né? Tivemos muitos problemas, literalmente muitos problemas mesmo. Foi uma viagem muito difícil, muito complicada para nós. Muitas desistências de alguns profissionais da área da saúde. Mais da metade da equipe ficou doente ali. Foi muito, muito ruim. Trabalhar doente não é fácil. Mas pela graça de Deus, todo mundo ficou bem no final. Chegamos bem. Em alguns momentos até o Dr. Benedito precisou ficar internado também, lá no Einstein, por fato de algumas coisas, e pela graça de Deus estamos bem. E não lembro de quantos atendimentos nós fizemos dessa vez, a média é sempre 1.600, 1.200, quase menos de 2.000 atendimentos, mas eu entendo porque eu precisei voltar lá, né? Em uma nova comunidade, uma comunidade completamente nova dessa vez. Essas duas comunidades que fizemos são duas comunidades não evangélicas, e foi muito bom a conversão de uma garota, e eu entendi perfeitamente porque eu precisaria estar ali, porque Deus tinha um propósito para uma jovem e para uma outra colega da equipe também, uma conversão de uma outra jovem. Foi muito bonito, é sempre muito bonito, né? Nós ouvirmos a voz de Deus, e eu falei para a garota assim, é um prazer conhecê-la. Saber que você é uma escolhida do Senhor. E saber que Deus te ama e que você hoje tem a oportunidade de fazer parte da graça e da glória de Deus também. Então agradeço as orações. Continue orando por nós, equipes, por todos os missionários na face da terra. É sempre muito bom. Pregação de hoje, queridos. Confie no Senhor. Confiar no Senhor. Abra sua Bíblia. Eu acho que em casa você vai ter acompanhamento. O Renan, o Arthur e a equipe dele está ali preparando para que essa leitura esteja aí com você em casa, mas você que está comigo aqui, acompanhe na sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 15. Vai ser apenas, eu vou dividir o texto em duas partes, mas eu vou ler agora junto com vocês. 2 Coríntios 9, de 1 a 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, envio os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se destina a fim de que, como venho dizendo, estivesse preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre despercebido, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, entre parênteses aqui,
quanto a esta confiança. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós e preparem-se de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja prontos para como expressão de generosidade e não de avareza. Esse primeiro ponto aqui, Paulo está escrevendo e falando sobre a gratidão que ele tem para com esses irmãos de Coríntios pelo fato de guardar, cuidar de tantos homens, mulheres, crianças, missionários também. Segunda parte, versículo 6, a sementeira e a colheita. 6. E isto afirmo que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundante em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribui Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e o pão para alimentar também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, no nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque ao seu serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. A graça de Deus pelos seus dons inefáveis. A palavra inefável aqui, ela tem uma conotação de algo inimaginável, imensurável, que não é possível medir, não é possível mensurar, não tem uma régua pelos dons de Deus na vida de cada um de nós, pela graça de Deus e por esses dons. Inefáveis. Quem conheceu o presbítero Tomoe Asai? Ele sempre falava a mesma coisa. Deus tem valores e principalmente dons inefáveis para cada um de nós, que não se esgotam, que são dons que não se conseguem nem medir. Como é importante para nós olharmos a palavra e ver no versículo 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. 2 Coríntios 9, de 1 a 15. Estamos falando de confiar no Senhor. Billy Graham: minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Li parte da biografia de Billy Graham e também assisti alguns vídeos sobre a vida de Billy Graham. A minha casa está nos céus e eu estou apenas viajando por este mundo. Faleceu há pouco tempo, voltou para casa. Como temos o costume de falar, voltou para casa. Lembro de algumas coisas que Billy Graham também falou em alguns momentos e pregações, e um deles ele deixou bem claro quando estava no começo do seu ministério, reunindo o seu pessoal de louvor em um determinado hotel e falando: precisamos orar, precisamos saber o que Deus quer para cada um de nós, e precisamos saber como trabalhar em cima daquilo que Deus nos dá neste dom.
Billy Graham ainda era jovem demais, um locutor de uma rádio pequena, pregando a palavra. E ele, quando começou a ver as multidões, as pessoas junto a ele, e junto àquela situação que crescia a cada dia, ele separou a sua equipe em lugares diferentes e falou o seguinte: vamos orar, cada um ore, precisamos entender o nosso ministério. Apenas 2 frases dele, apenas 2 colocações de outras 4 ou 6 que ele colocou, que eu lembro, ele disse o seguinte: vocês precisam pensar por que os ministérios caem. Por que as pessoas caem? Por que os grandes pecadores, os grandes pescadores de homens, pregadores da palavra caem? E depois que eles se reuniram novamente, apenas 2 itens aqui para não prolongar, eles disseram: 2 coisas caem um pregador. Primeiro é o descontrole e a emoção pelo dinheiro. E o segundo é que o primeiro, que eles não poderiam mexer com o dinheiro. Não seriam eles os que iriam trabalhar com o dinheiro que entrava ali das grandes cruzadas. Iriam terceirizar para uma equipe para que isso pudesse ser bem feito. E a outra coisa importante que ele falou é que nenhum de nós, em nenhum momento, vamos ficar com uma outra mulher sozinho que não seja nossa esposa. Em nenhum momento. 2 coisas que fazem o homem cair: o sexo e o dinheiro. Grandes pregadores, não importa quem seja. E essas 2 coisas eu tenho pensado bastante, porque é importante para nós e passar para vocês também. Grande pregador, pregador da palavra de Deus, da palavra de Deus. Semana passada perdemos David Paul Yangshu, morreu na semana passada. Nesta semana, um grande pregador da palavra de Deus, convertido também a partir de outros pequenos pregadores que puderam conduzir a ele uma palavra que ele pudesse fazer a diferença em um país inteiro. Ensinou muitos a orarem e a fazer um pedido diretamente a Deus. E algumas vezes, olhando a palavra de Paul Yangshu, ele falava: vocês não conseguem orar, vocês não sabem orar. Jesus Cristo já dizia isso: vocês pedem, quando pedem não sabem que pedem, não sabem como pedir. E ele ensinou muitas pessoas a orarem, orar. E ser direcionado naquilo que eles precisavam, do que eles pediam, de qual era a necessidade de cada um. Ele mesmo conta um testemunho dele, quando ele pedia algo para Jesus, e aquilo não vinha nunca, porque era muito aberto, era muito amplo. Ele pedia: Senhor, eu quero uma mesa. Senhor, eu quero uma bicicleta. Senhor, eu quero uma escrivaninha. Senhor, eu preciso de uma cadeira. E aquilo demorava no ministério dele. Ele ia orando pelas pessoas, e as pessoas tendo os seus bens, e ele não tendo nada daquilo. Até que um dia ele fica bravo e ele fala: mas por que essas coisas não chegam? Porque você não especificou, Paul. Você não pediu a bicicleta. Você pediu apenas uma bicicleta. Por que você não pede uma bicicleta? Qual a bicicleta que você quer? Qual é a mesa que você precisa? Qual é a cadeira que você precisa? São vários fabricantes, são vários modelos. Mas nós sempre entendemos que Deus vai dar o melhor para nós. Sim. Então por que não pedir aquilo que realmente nós podemos? Senhor, me dá um carro. Me dá uma casa. Me dá um homem segundo o teu querer. Um homem assim assado, uma mulher assim assado. Pastor, mas nós não sabemos pedir, e o Espírito Santo pede por nós, até com gemidos inexprimíveis, eu sei. Mas quando nós temos que confessar os nossos pecados, nós não pedimos para o Espírito Santo pedir, para Ele confessar. Nós temos que falar. O logos, o pedir, o aprender a pedir. Homens cristãos e de negócios. Há anos atrás eu acabei participando de um encontro de homens na casa de um senhor chamado Giovanni, um grande empresário de Manaus, que mora aqui ainda em São Paulo.
E a casa dele é uma casa de oração. Ele mora no 25º andar de Moema, e a sala dele é metade da nossa igreja. A sala, ou talvez seja o tamanho da nossa igreja, a sala dele. Um andar apenas, no centro de São Paulo, e com toda envidraçada do lado, que dava para você ver São Paulo em qualquer ângulo, e vários modelos, várias divisões de salas diferentes. E lembrando que eu fui chamado ali para pregar, sempre que terminava o culto, eles serviam um super banquete para todas as pessoas que estavam ali. Um prédio de altíssima segurança, mas quando nós falávamos, vou no Giovanni, as pessoas nem perguntavam o nosso nome. Nós vamos orar lá no Giovanni, tudo bem? E eles direcionavam. Quando nós entramos assim, estava lá uma escrita linda e maravilhosa na porta inteira, recitando a palavra de Deus. Todo mundo que entrava naquela porta era obrigado a ler o que estava escrito. Depois uma outra porta que você ficava vislumbrado com a sala. Ele falou assim, pastor, se você quiser dormir aqui com a sua esposa, com a sua filha, pode ficar uns dias conosco. Eu falei, não precisa, eu moro aqui em São Paulo. Não, mas se você quiser. Eu falei, puxa, como Deus abençoa essas pessoas. Como é lindo, como é maravilhoso ser abençoado por Deus. Enquanto eu estava pregando ali, falando, conversando com uma pequena quantidade de pessoas, não lembro agora, mas a esposa dele assiduamente fazendo ali com as suas empregadas, com as pessoas que o ajudavam, fazendo toda aquela alimentação. E quando veio, eu fiquei assim com a Sandra, podemos comer? É muito bom. Podemos repetir? Podemos colocar um pouco a mais? A satisfação de estar ali num lugar completamente diferente. Um apartamento pelo qual nunca entramos antes. Nós temos um apartamento pequeno, eu, a Sandra, a Julinha, ali de alguns metros quadrados, que somos muito felizes. Dentro daquele apartamento, já perdemos as contas de quantos casais nós aconselhamos, de quantas pessoas nós procuramos ajudar, de quantas pessoas já dormiram ali em situações ruins, de perigo ou coisa parecida. Mas confesso a você, nos últimos anos temos pedido uma casa maior, uma casa grande, bem grande, para poder atender mais pessoas, para poder ser um ponto de parada de missionários. E até brincamos, a nossa casa de vidro, bem grande de vidro. E temos pedido isso, temos orado por isso, temos direcionado a nossa oração. Senhor, nos ajuda, Deus. Se nós tivermos condições de ter uma casa dessa, podemos ajudar muitas outras pessoas também, e um pouco mais. Então ajuda-nos, ó Deus. Estamos definindo quarto, sala, cozinha, de como será a nossa casa de vidro. Tem alguma coisa que é muito ruim falar na igreja. A pregação é muito boa. Temos excelentes professores aqui de escola dominical, excelentes pastores que pregam expressamente a palavra de Deus. Pastor Zedequias, pastor Isaías pregam a palavra. Não fogem uma vírgula da palavra. Estão sendo sempre ali pregando a palavra. Eu gostaria de trazer hoje para você algo que às vezes é incômodo para a igreja, mas não veja como incômodo, em nome de Jesus. Não veja isso como incômodo para a igreja ou para alguns irmãos. Porque é bênção de Deus para a sua vida até o final desse culto. Eu creio que será bênção de Deus para a sua vida e bênção de Deus para você que também está em casa. Confia no Senhor, seja fiel aos seus dízimos e às suas ofertas, confiar no Senhor. Ora, no versículo 9 e 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele está falando aqui da minha sementeira, se eu distribuo, se eu dou, se eu ajudo. E multiplicará os frutos da sua justiça. Paulo está falando assim, se você ajuda alguém, Deus está vendo tudo isso. Se você é um cristão e ajuda um cristão, aquele que não é cristão, Deus está observando tudo isso em você. Ele está olhando tudo aquilo que você está fazendo. Se você divide o seu pão
Ele vai multiplicar o seu pão. Se você divide a semente que você planta com alguém, Ele vai multiplicar a semente nas suas mãos. Frutos da sua justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade ao qual se faz por nosso intermédio seja o quê? Tributados graças a Deus. Não devemos fazer nada que não seja pela graça de Deus. Não devemos pedir nada que não seja para a honra e glória do Senhor e para que, como Ele mesmo diz, pelo nosso intermédio, sejam tributadas a Deus. Estou falando de Giovanni, que vocês nunca ouviram falar, mas um empresário que vem há anos reunindo pessoas de uma casa enorme, luxuosa, linda, maravilhosa, abrindo para pregar o Evangelho. E reuniu homens e mulheres para conversar. E no final ainda dá um banquete do melhor que ele tem. O assunto mais doloroso para muitos crentes é o dinheiro. Alguns irmãos dizem nas igrejas: nosso pastor precisa deixar de falar em dinheiro e só pregar o Evangelho. Em partes eles têm razão. Muitos escândalos na igreja. Se você percebeu, na nossa igreja presbiteriana, nós temos um cuidado especial em falar na hora do dízimo, que parece que quase não sai. Se você precisar, por favor, venha. Visitante, não se sinta constrangido. É a nossa prática. Tamanho o desaforo de pessoas que pedem da entrada, no meio, no fim, e ainda vendem indulgências para que você possa ter bênçãos. Eu entendo, faz parte do processo. É até importante para nós diferenciarmos isso. Então, quando nós falamos sobre os seus dízimos e as suas ofertas, pedimos com cuidado, com uma cautela, porque pessoas podem se ofender. Mas, infelizmente, alguns desses irmãos que também não contribuem e que também não ajudam, reclamam, também não participam das bênçãos de Deus. Desconhecem uma parte do Evangelho. O ministério do Senhor Jesus, ele foi sustentado por muitas mulheres, por incrível que pareça, viúvas. O ministério do Senhor Jesus, dos apóstolos, missionários, de grandes pregadores como Byung-Chul e principalmente como Billy Graham e tantos outros que apareceram, foram sustentados por homens e mulheres de Deus que investiram nele. Foram sustentados por dízimos e ofertas que ajudaram muitos missionários a atravessarem fronteiras e alcançar vários povos esquecidos. Algumas igrejas hoje, às vezes se preocupam tanto, né? Igrejas também passam muito tempo descobrindo e pregando sobre empresas oferecidas ao diabo, e o que nós devemos fazer, talvez percam tanto tempo procurando saber quais são essas empresas, quais são os nomes que você pode ou não ter em casa, se eu posso ou não posso ter Disney, se eu posso ou não posso ir na Disney, se eu posso ou não posso ter um produto específico. Queridos, não é nada disso que eu vou falar hoje. Nós vamos falar de prosperidade vinda do Senhor. Recentemente, eu recomendo que você assista Jobs, no Netflix. Assisti essa semana. Já assisti outros documentários e filmes de Steve Jobs. Um cara difícil. Um cara pelo qual impulsivamente difícil de trabalhar com ele. O limiar da qualidade dos produtos dele era insuportável a qualquer um dos seus funcionários. As pessoas, ele despedia, você não consegue fazer tchau. Mas você, não, um abraço. Você não faz parte do pensamento da empresa? Some daqui. Um temperamento difícil. Morreu tão jovem, com câncer. Um homem de temperamento difícil. Não era cristão, mas vale a pena assistir. Vale a pena você ver uma diferença. Ah, mas estamos falando de alguém que é cristão agora. Alguém que é diferente. William Colgate. Renan, o pessoal de casa está participando consegue enxergar os slides? Não consegue? A câmera está pegando aberta? Quem está em casa está vendo tudo? Tudo que vem do púlpito, não é isso? Beleza. Hoje não conseguimos fazer a conexão pela internet. Bruno está trabalhando. Ok. Steve Jobs é um parâmetro.
não cristão, mas que deixou a marca dele e que é uma das empresas mais rentáveis no mundo hoje, Colgate. William Colgate nasceu em 25 de janeiro de 1783 na Inglaterra. Aos 16 anos conversa com seus pais que quer ir para a cidade de Nova York, porque não estava dando em casa, não tinha mantimento, eles não conseguiam progredir, eles não conseguiam ter um rendimento bom na sua pequena fazenda, no seu pequeno sítio. Seus pais concordam, pois a situação da família era muito precária. Tanto ele quanto os seus irmãos, eles tinham uma situação muito precária. E ele, aos 16 anos, ainda uma criança, ele resolve sair. A mãe, ao ouvir essa notícia, enquanto ele está conversando ali, começa a chorar. Depois que se acalma, pede para o filho para ler Malaquias 3:10. Não vou pregar sobre Malaquias hoje falando de dízimo, porque nós sempre falamos desse versículo quando estamos falando de dízimo. Sempre falamos de Malaquias 3:10. Quando vamos falar sobre dízimos e ofertas. E aí a mãe de William Colgate, com 16 anos, fala: filho, por favor, vem aqui, você deve ler isso daqui em voz alta para mim. E ele lê em voz alta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É como a diferença do tempo, cronos, que eu meço, que são exatamente 8 horas e 6 minutos, do kairos, que ninguém sabe, porque é o tempo de Deus. Bênçãos sem medidas é as bênçãos de Deus, não são bênçãos que nós possamos mensurar. Sempre ouvimos essa palavra, sempre estamos atentos a essa palavra, mas dificilmente entronizamos ela no nosso corpo, na nossa mente e no nosso coração para sermos dizimistas e confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A Bíblia nos ensina que o dízimo, como base da prática da mordomia cristã, em Mateus 23, antes da lei, a prática do dízimo já existia. A lei formalizou e sistematizou ou organizou a prática, e os profetas pregaram a necessidade da sua obediência, o que diz lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, mas sem omitir essas últimas. Deus está falando para aqueles fariseus que batiam no peito e faziam questão de mostrar que não tinham pecados e que colocavam um dízimo cheio, uma oferta cheia ali naquele momento. Ai de vós, não é apenas isso que eu requero de vocês, mas eu vou requerer também a misericórdia, a justiça, a fé. Acabamos esquecendo, Jesus não era contra o dízimo. E algumas pessoas usam essa passagem para falar que ele era contra o dízimo. Que pecado! Pois como nos diz Paulo, o apóstolo Paulo, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério, ou seja, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A igreja tem um papel maravilhoso que é socorrer os necessitados com a palavra de Jesus. Mas isso apenas é possível com as nossas ofertas que chegam até nós. Certa vez, trabalhando em um presbítero que eu estava, em um rapaz que não concordava em uma igreja que eu estava no começo do meu ministério, e eu falei: esse rapaz eu preciso trabalhar com ele diretamente, porque vem toda a família, ele não vem e ele não é dizimista e ele fica falando mal da igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ele. Meu querido, vem um pouquinho comigo. Venha, anda um pouquinho comigo. Vamos fazer uma classe de catecúmenos sem compromisso nenhum? Eu deixo toda a classe que está acontecendo e vou seguir você. E vou junto com você. E aí eu lá no meu gabinete pastoral, explicando, eu falo assim: olha só a luz.
A Light, ela tem um negocinho que roda e vai cobrar no final do mês. Olha a limpeza que a Fran faz aqui na igreja. Olha os bancos pelo qual você tem sentado. A sua família toda bebe água, usa o banheiro, reformamos a igreja. É aí que vai o dinheiro do dízimo. É para este lugar que o dinheiro do dízimo acontece. Ah, mas tem alguns pastores que não são dizimistas. Os nossos pastores são dizimistas. Todos os pastores, os 3 pastores dessa igreja são os primeiros, depois os presbíteros, e assim sucessivamente a serem dizimistas. Dão exemplo, fazem um exemplo. Como é importante para nós andarmos, assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Mais uma vez, Jesus manda um recado para nós através de João. Precisamos amar. Confia no Senhor. A contribuição deve ser uma extensão do compromisso que deve ter com o louvor a Deus e com a pregação ou a propagação do reino de Deus. O ato de você vir até aqui não é para que alguém veja você colocando ou não ver você colocando. Dificilmente você vai me ver levantando e trazendo aqui o dízimo. Porque eu faço a transferência, talvez seja muito mais fácil ali, talvez eu não preciso simular o meu envelope. Nossa, mas fulano não dá, eu nunca vi fulano. Não precisa ver, não é para as pessoas verem. Não precisamos ver. Precisamos apenas fazer, apenas obedecer. Para você poder não degustar, mas participar do banquete da abertura que Deus tem para cada um de nós. As nossas ofertas devem ser extensão do nosso culto racional. O culto racional é a entrega da vida no altar de Deus como resposta humana às misericórdias de Deus. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não faço porque as pessoas estão fazendo. Eu faço os meus dízimos e as minhas ofertas por conta de entender que é uma ordenança do Senhor na minha vida e na sua. É um momento especial pelo qual eu aprendo a devolver 10% daquilo que Deus me deixou com 90%, e esses 10% não são tirados de mim, porque eles voltam com bênçãos sem medida. O inimigo não vai afrontar você, derrubar você, tirar o sossego. Às vezes a pessoa retém o dízimo porque não pode, porque tem que pagar muitas contas, porque tem que comprar muita medicação. Será que talvez, se esforçar-se, trazer o dízimo, porque o dízimo tem que ser trazido, tem que ser colocado na igreja, para a manutenção da igreja. A oferta, você pode fazer uma oferta ossada. Aqui na igreja também, fizemos do som, da mesa do som, da equipe da internet, que está melhorando a cada dia. Mas o dízimo precisa ser entregue, para que você, o inimigo e o devorador, como é falado, não tire de você a sua paz. E você não venha gastar com medicações, não venha gastar com situações pelo qual Deus, porque apesar que temos dizimistas fiéis que sofrem, que ficam doentes, que morrem, que tudo isso. Abraão e o dízimo, em Gênesis 14:20, demonstrou aquela submissão a Deus, dando o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote do Altíssimo. A doutrina do dízimo, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a doutrina do dízimo tem base bíblica, é bíblico. Se eu sou cristão, eu sou dizimista. Eu preciso ser dizimista. Se eu sou cristão, eu sou dizimista. Se eu entendo a palavra de Jesus, o ide por todo mundo e pregai o evangelho, eu sou dizimista. Porque começa aí. Eu preciso ter um olhar de dízimo sobre a minha vida e a vida daqueles. Uma entrega do dízimo é obrigatória.
A oferta é uma oferta voluntária. Deus não se preocupa com o seu dinheiro. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, é o dono de tudo. Ele se preocupa com o que está no seu coração quando você entrega o dízimo, pois é um ato de adoração. Adorar a Deus entregando o dízimo. E deve ser feito com muita alegria. Eu não entrego com tristeza. Eu estou dando apenas uma pequena parte do muito pelo qual Deus me traz. Devemos contribuir com a mesma alegria com a qual confessamos a nossa fé para com Deus. Ler a Bíblia, exercer o discernimento entre as pessoas, providenciar socorro e manifestar o amor. Assim, nessa espiritualidade, seremos um pouquinho mais maduros. Dízimos que não prosperam. Sim, tem pessoas que não prosperam. Ananias e Safira. Naquele tempo pelo qual todo mundo fazia com muito amor, prazer e ajudando na igreja primitiva, a primeira igreja ali de Jesus reunida, Ananias e Safira em Atos 5:11, quem nem conhece em casa pode ler. Eles vendem uma propriedade e de repente naquela propriedade precisaria levar uma pequena parte para a igreja, para ajudar a igreja de Cristo, para ajudar aqueles homens e mulheres pregadores da palavra. E simplesmente Ananias fala, não, eles não sabem por quanto nós vendemos, não precisa se preocupar, eu vou levar apenas essa parte. Ele trama com a sua esposa. E a sua esposa, Ananias, não, tudo bem, calma. E quando ele chega lá na igreja, que ele vai entregar os pés dos apóstolos, eles falam, Ananias, por que você mentiu? Para que você mentiu? Você nem precisaria fazer nada. Tudo ficaria e voltaria para você. Por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele cai morto. Literalmente, ele cai morto. E aí a esposa percebe que está demorando demais. Eu preciso saber por que o Ananias está demorando. E vai lá, onde é que está Ananias? O que foi que aconteceu? O que você tramou com... O que vocês tramaram com o seu esposo? O que você tramou? Não, aí ela mente também. Olha, do mesmo jeito que o seu marido está sendo carregado por aqueles homens, você também será. E ela cai e morre. Já pensou nos dias de hoje? A misericórdia de Deus me alcança. A misericórdia de Deus me alcançou inúmeras vezes, para não ter morrido igual Ananias e Safira. A misericórdia de Deus me alcançou. Lembra uma vez que um reverendo fez uma proposta para nós ali? Vamos, gente, vamos ser dizimistas, vamos, lá no Parque Erasmo Assunção. Eu falei, não, agora eu vou. E eu falei, não, agora eu vou, mas eu falei por falar. Eu falei na emoção de que precisaria ser dizimista fiel. E não fui. Por muitos e muitos anos eu não fui dizimista fiel. Sempre tive o mesmo. Deus nunca acrescentou mais ou menos. Apenas pagava minhas contas. Apenas pagava as minhas contas. Nada além disso. Não era possível ajudar alguém. Só pagava as minhas contas. E olha que era difícil pagar as contas. A parábola dos 10 talentos. Deus distribui talentos para mim e para você. Para que nós possamos exercer a nossa fé. Trabalhar na nossa fé. Naquilo que você sabe fazer. Um deles pega os talentos e enterra, com medo de, na hora de entregar para Deus, de devolver ali para aquele senhor, alguém o roubasse. Mas se foi Deus que te deu, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar da sua mão. Os dons de Deus precisam ser multiplicados na sua vida e na vida de outras pessoas. Dízimo não é esmola, e sim o melhor que volta para Deus. Eu lembro quando, ainda jovem, em encontros de jovens da Igreja Católica, me envolvi ali com os meus 16, 17 anos na igreja, comecei a participar dos grupos de jovens da Igreja Católica, e quando você começa a participar, você tem que participar de vários atos. Era a minha vez de passar a sacola para receber as ofertas. Que vergonha, Jesus! Ai, meu Deus, que vergonha! Ai, eu vou pedir esmola. Era a ideia que nós tínhamos da igreja. Não conseguia me mover. Mas por que aquilo?
porque quando chegava a minha vez, eu também dava a minha esmola. Eu também dava as moedinhas. Eu também fazia a mesma coisa que talvez outras pessoas faziam. Por não ter entendimento da palavra de Deus, não ter uma correção. Ai, se eu fosse um dizimista fiel desde os 16 anos. Onde será que eu estava hoje? Estaria hoje? Já imaginou? Em um determinado momento que eu saio que eu vou para um ministério mesmo e assumo uma igreja ali como pastor, a minha vontade era mudar completamente a igreja, fazer tudo novo. Era aquela ideia, né? Nós vamos fazer o melhor na casa do Senhor e vamos, beleza. Conseguimos mudar muitas coisas lá na igreja. Fizemos uma reforma assim, talvez como nunca havia sido feito antes. Aí um casal, ele chega, pastor, estamos vendendo a nossa casa, vamos vender a nossa casa. Eu falei, nossa, que bênção, né? Que bênção do Senhor Jesus, vocês vão vender a casa? Vamos, e vamos dar uma grande oferta para a igreja, vamos fazer uma grande mudança. Eu falei, puxa vida, né? Uma casa deve estar uns 250, 300 mil, deve vir aí uns 23 mil, que vai tirar a gente desse sufoco, vamos conseguir fazer muito mais, e que bênção, eu pensando comigo mesmo. Pastor ainda novinho, tranquilo, né? Aí de repente, pastor, nós pensamos direito e não vamos ter dinheiro e vamos apenas fazer uma contribuição e nós vamos dar o piso para a igreja. A igreja quase do tamanho daqui para trás. Vamos dar o piso para a igreja. Aí eu falei, nossa irmão, que bênção, é sempre bem-vindo. Rapidamente eles escolheram o piso, eles colocaram junto com a igreja, junto com a ajuda da igreja e tal. Eu falei, Senhor, né? Não são temente ao Senhor, mas Deus, obrigado, porque estamos precisando do piso da igreja, E saía relativamente ali, eu acho que hoje na época ficou R$2.500, eu não sei quanto que ficaria hoje um piso, mas era apenas 1% dos possíveis 10% que entraria. Beleza, colocaram o piso, ficou lindo, maravilhoso aquele piso. Querido, acredite ou não, no passar de alguns dias e semanas, aquele piso pipocou inteirinho. Eu estou falando porque eu era pastor dessa igreja. Aquele piso pipocou inteirinho. E eu falei, Deus, por quê? Um piso tão bonito, por quê? Para resumir a história, o casal chegou uma vez e falou no meu gabinete, pastor, Deus recusou o piso. Eu falei, que bom que vocês perceberam. Que bom que vocês perceberam. Deus recusou o piso. Eu não sei o que aconteceu, mas aquele piso não ficou na igreja. Aquele piso não ficou na igreja. Eu falei, se você entende que Deus recusou o piso, dízimo é um sinal de gratidão a Deus. E tem que ser feito com amor, com carinho. O casal tem uma casa hoje? Não. Eles venderam e gastaram todo o dinheiro. Ser dizimista é uma questão de fé. Apenas fé. É fé. Sabe por que é fé? Porque tem momentos que eu vou fazer a minha transferência e eu não tenho dinheiro. Mas eu falei, eu preciso. Eu ganhei tanto esse mês. Eu preciso. Eu não posso roubar a Deus. E imediatamente, em alguns momentos, as pessoas começam a me pagar. Atendo com um psicólogo, é óbvio, né? Nesse sentido. E ali eu entendo o quanto Deus adianta esses pagamentos. Quando entregamos o nosso dízimos e ofertas, estamos demonstrando o nosso amor, dedicação a Deus. O motivo de contribuir deve ser o amor a Deus e a sua palavra, porque você está deixando dentro da igreja para que essa palavra possa ser pregada, para que esse microfone possa ser comprado, para que você possa estar ouvindo em casa, para que chegue a outras pessoas no mundo também. Tudo é de Deus, e Ele nos dá para que possamos dar também. Honrar ao Senhor com os teus bens, Provérbios 3, 9 e 10. Lembra do apartamento do 25º andar, do Giovanni?
que é do tamanho, a sala dele é do tamanho dessa casa, com vários ambientes, agora lembrei diferente. Pois é, os sábios, os reis magos, né? Trouxeram um presente para Jesus assim que ele nasceu, o melhor que eles tinham: incenso, ouro e mirra. Jesus condena a atitude dos fariseus que davam para ser vistos. Eu não estou falando que eu sou melhor, eu estou falando que nós passamos por isso. E por várias vezes passei dificuldades também, mas Deus sempre proveu. Jesus pede ao jovem rico que dê os seus bens para remover a barreira espiritual que ele tinha no coração dele. Como eu vou ficar sem dinheiro, sem ser servido pelos meus... Deus não queria que ele ficasse pobre. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Só queria que ele entendesse: a sua vontade não está em mim, não está em servir ao Senhor, não está na lei de Moisés, está em você ser servido. A mulher derramou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, em uma linda demonstração de gratidão e amor. Como eu posso ser grato a Deus? Como eu posso ser grato a Deus? Pergunte você para Deus agora nesse momento: Senhor, como eu posso ser grato ao Senhor? Para você que está em casa: Senhor, como eu posso ser grato ao Senhor neste momento? Fala comigo para que eu possa ser verdadeiramente grato ao Senhor, Deus. Já sou dizimista, já sou voluntário, mas onde eu posso ser grato ao Senhor? O que eu posso te ajudar mais ainda? Dízimo não é uma moeda de troca. A oferta da viúva pobre, ela só tinha uma única moeda e ela colocou ali. Você já viu inúmeros testemunhos de pessoas que, entre dar o que tinha e levar para casa porque precisaria comprar alguma coisa, ela pega e ela doa tudo que ela tem na carteira. Tudo que ela tem na carteira. Certa vez eu tinha 20 funcionários trabalhando para a gente na rede Sam's Club, Walmart, Extra, e sempre com aquelas pessoas ali trabalhando. Um ou outro me pedia: Miro, você tem aí 10 reais, 20 reais? Eu abria a carteira e dava tudo que eu tinha. Várias vezes eu fiz isso. Olha, te ajuda? Te ajuda? Não dava com muito dinheiro também, mas te ajuda? Te ajuda? Certa vez fazendo isso com um desses nossos funcionários, ele falou: agora eu entendi porque Deus não deixa você faltar. Você sempre dá tudo que tem na carteira. Eu parei e pensei, sabe que eu nem pensei que eu dava tudo na carteira? Simplesmente, se vai te ajudar, toma, é o que eu tenho. É tudo o que eu tenho. Opa, William Colgate, o que tem um Colgate? Vamos finalizar com a história desse menino. Saiu de casa e ele encontra um velho no meio do caminho. E ele encontra um senhor no meio do caminho que havia acompanhado ele desde pequenininho, e ele fala assim: William, onde você está indo? Eu estou indo para Nova York, aqui não tem como sobreviver. Ele fala: William, Deus está me revelando, Deus está falando comigo que lá haverá um grande empresário do ramo de sabão. Se você for esse homem, nunca roube no peso, seja fiel ao Senhor, e Ele vai recompensar você. Esse garoto, ele sai. Ele arruma um emprego em uma pequena fábrica de sabão. Você já deve estar lendo, né? Nem eu me espero. Uma pequena fábrica de sabão. E lembra da sua mãe quando ele entra numa igreja e recita, quando ele entra na igreja, ele recita Malaquias. Trazei. Ele recita aquilo e fala: Senhor, se o Senhor multiplicar, eu vou ser dizimista fiel do Senhor nesse sentido. Cada dólar que eu ganhar, o Senhor vai receber os 10 centavos de dólar. A cada R$1, o Senhor recebe 10 centavos. E ali ele entra e faz esse compromisso com Jesus. E ele logo se torna um dos sócios, compra a fábrica, e ele chama o contador dele e ele fala o seguinte: olha, contador, nós temos o livro caixa, né? Uma boa parte das empresas tem o caixa 2, que é aquele caixa que não aparece, que não paga governo, que não dá para César e nem dá para Deus. Mas ele chega para o contador e fala o seguinte: coloca aí num livro, abre um livro, 10% de tudo que entrar aqui vai para esse livro, que vai para a obra de Deus. Aí passa o tempo, ele vê que Deus está multiplicando, olha, abre o livro, coloca 20% agora. O tempo passa e Deus vai multiplicando, olha, abre o livro de novo, o livro de Deus aí, 30%, 40%,
50% do que eu ganhar vai para o livro de Deus, vai para as obras do Senhor. Ajudou missionários, escolas, universidades, hospitais e ajuda a gente até hoje. Quando você pede alguma coisa para alguém, para algum dentista, às vezes fala, pede lá para a Kodak. Ele nem sabe, o dentista, por que a Kodak dá. A Colgate, pede lá para a Colgate. E aí eu comecei a entender, por que eu tenho que pedir para a Colgate? Porque eles já têm isso na empresa deles. E a empresa deles já está aí há 200 anos. Há 200 anos. Mais um pouquinho. William dedicou 10% da sua renda, depois dedicou 20%, 30%, 40% e 50%. À medida que Colgate experimentava mais e mais da generosidade de Deus, ele tornava mais e mais generoso também. Quanto mais Deus o tornava generoso, era generoso para ele, mais ele era generoso com as pessoas. O dinheiro não imputava nele a arrogância, a vontade de ser maior dos maiores. Ele era o maior empresário da época. Deus podia confiar àquele homem uma enorme prosperidade. Segundo a consultoria britânica, Interbrand, somente a marca Colgate. Marca não é os produtos. Marca não são as empresas. Marca não é exatamente aquilo que você tem na prateleira. Marca é só esse nome aqui, ó. Você quer comprar apenas esse nome? Apenas o nome Colgate e não comprar as empresas? E não comprar nada das empresas espalhadas pelo mundo? O nome Colgate vale mais de 8 bilhões de dólares. Hoje, muito mais. Por quê? 8 bilhões de dólares. Não dá para mensurar 8 bilhões de dólares. Nós não conseguimos entender quanto que é isso. Isso foi lá em 2006. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplica a vossa sementeira. Deus multiplica o seu negócio. Deus abençoa o seu negócio. Deus trabalha com o seu negócio. Deus precisa estar no seu negócio. Se Deus não estiver no seu negócio, vai ser fadado a morrer e o seu negócio morrer também. E aumenta os frutos da vossa justiça. Confia no Senhor. Seja fiel. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel. Esse versículo ele é interessante. Eu coloquei na parede do meu consultório lá de Santo André, enorme, junto com uma árvore desenhada. Quando você entra na recepção, todos estão convidados para ir lá e ver, tomar um café comigo. Tem café lá dentro. Tem esse versículo, para que todo mundo que chegue possa ler e possa identificar. Não tenho vergonha do Evangelho. Não posso ter vergonha do Evangelho. Eles precisam saber por que nós estamos crescendo e por como nós estamos crescendo. Pois será como árvore plantada junto à corrente das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. É claro que eu sei que a prosperidade de Deus nem sempre é com dinheiro. Nem sempre são com riquezas. Mas bênçãos espirituais, bênçãos na saúde, bênçãos principalmente no campo de ajudar outras pessoas. E precisamos aprender a ajudar outras pessoas. Precisamos almejar ajudar outras pessoas. Se eu estou aqui é porque eu usei tênis emprestado, usado, usei blusas quando era moleque porque meus pais não podiam. Se eu estou aqui é porque eu já usei muita roupa e muito sapato usado de outras pessoas na minha infância. Não me envergonho disso. Hoje, se eu posso, vem comigo, eu vou comprar para você na loja. Deus me dá essas condições de comprar na loja. Toda prateleira do mundo que você for, seja supermercado ou não, toda prateleira do mundo tem Colgate. Eu fui tirar a prova hoje com a Júlia. Foi eu e a Júlia. Eu falei, Júlia, para aí. Eu quero saber se realmente as maiores prateleiras de pastas tá lá. Colgate. Colgate. Um homem que Deus usou e multiplicou cada vez mais a herança dele.
por ser justo, honesto e ser dizimista fiel. Há 200 anos atrás, esse cara fez uma promessa que não é promessa, mas ele entendeu Malaquias 3:10. Ele entendeu Malaquias 3:10. Valeu, Colgate. Nós estamos em 2021. Valeu, Colgate. Você foi o cara. Abaixo de Jesus. Abaixo de Jesus. Por que a Júlia está aí? Filha, você pode ir lá? É. Isso. Daqui a pouquinho, quando terminar. Eu já encerrei o culto, mas eu gostaria de deixar uma lembrança para você. Às vezes nós lembramos das piadas. Tem aqueles pastores que contam piada, você não lembra o sermão, mas lembra da piada. Você não lembra do que foi dito, mas lembra da sátira de alguém. Eu gostaria de deixar para você, mas eu vou orar por você também, para você que está em casa também, para você que tem o seu negócio, para você que quer ter o seu negócio, para você que quer prosperar e ser diferente na empresa pelo qual você trabalha. Nós vamos orar agora. Mas eu comprei 48 pastas de dentes igual essa daqui. E vou presentear você ali no final. Eu não sei fazer piada. É uma pena, então eu preciso deixar uma lembrança para você. E eu gostaria de deixar o Colgate para você. E saber que você pode até muito mais do que o Colgate chegou. E que você pode realmente ser alguém diferente nas mãos de Deus. Mas você precisa acreditar. E precisa acreditar. Precisa ser ousado, como o Colgate assim foi. Como nós temos mais de 48 pessoas, um por família, mas eu gostaria que todos os jovens pegassem o seu, porque ele fez isso com 16 anos. Eu vou deixar para doação. Não, eu estou dando para você levar. Doação nós já fizemos. Você vai fazer a doação quando você entender que o Colgate também fez muito. Então leva o Colgate para casa. Pastor, eu fiquei sem. Eu vou trazer a semana que vem. Se for possível, me peça a semana que vem, você que está em casa. Pode pedir. Eu dou com amor e com carinho para você, crendo na palavra de Deus, entregando a palavra dele, mas entregando também um homem de Deus que fez uma grande diferença. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Você que está em casa, feche os seus olhos nesse instante, por favor. Nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que você que está em casa pudesse realmente fechar os seus olhos, apenas ficar ouvindo, independente de estar acompanhando o culto ao vivo ou estar fora, em qualquer momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado pela vida do Colgate. William Colgate é um rapazinho de 16 anos, temente ao Senhor. Ouviu a mãe dele e entendeu que ele precisaria ser fiel e dizimista. Já se passaram aí 200 anos, Pai, e o Senhor hoje continua contemplando as bem-aventuranças, não apenas na vida deste homem, mas na empresa dele, que contrata tantas pessoas, que abençoa tantas pessoas. E hoje podemos falar dele também. Assim como tantos outros falamos na Bíblia, tantos homens e mulheres que falamos da Bíblia, não estou aqui pegando a prosperidade, como talvez algumas pessoas assim exigem que seja pregado e falado, mas eu estou pedindo, Senhor Jesus, encarecidamente, humildemente, como um servo do Senhor, multiplica o comércio de cada um desses homens, mulheres, crianças que querem ser empreendedores também. Coloca as tuas mãos de graça sobre a vida desse negócio, desse negociante. Aquele que também não é evangélico, mas está ouvindo essa pregação agora, Senhor Jesus, que entendeu que o Senhor multiplicou tudo aquilo que William Colgate colocava diante do teu altar. E William Colgate finaliza os seus dias da sua vida como um diácono na igreja. Ali ainda como diácono na igreja. Não quis ser pastor, não quis ser presbítero, não quis ser vice-deus, apenas continuar sendo um diácono, um auxiliar, alguém da misericórdia, alguém que cuida, que corre, socorre, e zela pela igreja também. Eu peço em nome de Jesus, Pai, vem com as tuas providências sobre cada homem e cada mulher que está com dificuldade no seu negócio no dia de hoje.
que não espere 2022, janeiro de 2022, para mudar os ser dizimistas, mas possa começar a partir de agora. Se tem na tela da televisão agora, aí, Senhor Jesus, o número da nossa conta, que ele possa ser um dizimista fiel, possa entrar nos teus átrios, ó Deus, entendendo a tua vontade e racionalmente fazendo essa doação. Não por impulso, ou por qualquer outra coisa, nem por muito menos por uma lavagem cerebral. Estamos apresentando fatos do Senhor. Então coloca as tuas mãos sobre cada negociante aqui para que multiplique 100 vezes mais, 200, 1000 vezes mais, Senhor Jesus, tudo aquilo que puder proporcionar ao Senhor, socorrer aqueles que precisam também. Obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. Dá uma noite de paz e tranquilidade a cada um de nós, Senhor Jesus. E é no teu santo nome que, neste momento, oramos e agradecemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado.